Consultório CBN. Apoio Laboratório Joy. Que seu alimento seja seu remédio. Conforme envelhecemos, o cérebro passa por alterações estruturais e funcionais que podem afetar as funções cognitivas. E sabemos que existem vários aspectos que podem influenciar e trazer alterações no desempenho cognitivo também. Hoje nós vamos conversar com a doutora Daniele Lodetti para falar sobre esse assunto. Ela já está conectada ao vivo com a gente por videochamada para conversar nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, doutora. Muito obrigado pela sua disponibilidade em falar com a gente aqui na Rádio CBN Campo Grande. Bom dia, eu que agradeço falar sobre esse assunto. Sempre é uma alegria para mim e é importante levar informação de qualidade a todo mundo. Exatamente, é uma alegria para nós ter mais esclarecimentos com a senhora. Então, para a gente começar a falar, né, sobre cognição, quais são aí os fatores que podem afetar a cognição e é possível, doutora, de algum jeito, proteger o cérebro do declínio cognitivo no envelhecimento? Bom, a verdade é que o nosso cérebro está exposto a muitos riscos, a muitos possíveis danos, e a gente às vezes não sabe que convive com o inimigo. E alguns hábitos que a gente tem aceleram o processo de envelhecimento do cérebro e aumentam o risco do desenvolvimento de doenças, inclusive depressão, transtorno de ansiedade, Alzheimer, demência. E a gente só vai se preocupar com isso quando, infelizmente, o problema ele já se instalou. Então, é importante que a gente consiga combater na nossa vida os principais inimigos do nosso cérebro para garantir um cérebro longevo e eficiente. E aí eu diria que o sedentarismo, a obesidade, o sono de má qualidade, a má alimentação, o estresse, eles aceleram o processo de envelhecimento do cérebro e trazem danos que podem acarretar em doenças. Então, é extremamente importante que a gente consiga mudar o nosso estilo de vida se quiser ter um cérebro saudável. E sim, o cérebro, felizmente, ele é maleável, ele é plástico, ele tem uma neuroplasticidade que faz com que, mesmo que a gente passe anos maltratando, fazendo mal ao cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de recuperação assim que você muda os seus hábitos. Ainda bem, porque senão teria gente aí que já estaria comprometida irreversivelmente, mas sempre é tempo de mudar e de fazer coisas boas para proteger o cérebro e para reverter algum dano, com certeza. Quando a gente fala de estilo de vida, doutor, então por onde começar, né, para a gente conseguir melhorar o nosso estilo de vida e, consequentemente, melhorar a saúde do nosso cérebro também ao longo dos anos? Bom, quem tem sobrepeso ou obesidade precisa perder peso, porque o excesso de gordura corporal é um risco ao cérebro. Sedentarismo não pode, sedentarismo é um problema seríssimo, então tem que sim incluir atividade física na sua vida, 150 minutos por semana, e começa com um hábito, uma caminhada, uma bicicleta, uma ginástica, alguma atividade de que você goste. É muito importante organizar o seu sono. A gente precisa dormir e acordar em intervalos regulares. Às vezes você vai dormir 10 horas da noite, no outro dia vai dormir 1 da manhã, no outro dia 6 horas da tarde. Isso é péssimo para o cérebro. Então tem que ter um sono organizado e sem muita variação da hora de acordar e da hora de dormir. E é claro que evitar refeições muito grandes à noite, evitar cafeína, evitar açúcar, porque isso piora a qualidade do sono. É extremamente importante que tenhamos também mudanças na nossa alimentação. Existem alguns alimentos que são extremamente danosos ao cérebro e a gente vai consumindo, vai comendo, vai achando que está tudo certo, mas não está. Então, buscar uma alimentação mais balanceada, mais equilibrada, para ajudar o cérebro a se recuperar. E o estresse, como é um dos grandes inimigos do cérebro, também demanda que a gente faça algo. Mude estilo de vida, mude atitudes. Muitas vezes você tem que tomar decisões difíceis para poder gerenciar, se livrar desse estresse,
procura ajuda, terapia, apoio, mas se você está mergulhado num ambiente estressante, você precisa fazer alguma coisa, porque é um ambiente que sim tem um grande risco de danificar o seu cérebro e predispor a doenças. Então, esses são alguns pontos básicos que estão acessíveis a todas as pessoas e que, se você tem excesso de peso, se alimenta mal, dorme mal, se você está num ambiente estressante, consome regularmente bebidas alcoólicas, que também são bem problemáticas para o cérebro, tá na hora de mudar, porque o seu cérebro pode estar em perigo. E o bom é que ele consegue se recuperar muito se você tiver uma mudança, mas todo mundo precisa obrigatoriamente fazer isso se quiser ter um cérebro saudável. Doutora, entre todos esses fatores que a senhora trouxe para nós, fiquei curioso em um deles quanto aos alimentos que podem fazer mal ao nosso cérebro. Quais são esses tipos de alimentos aí danosos para a nossa cognição, para o futuro da saúde também do nosso cérebro? Bom, hoje os grandes inimigos do cérebro em relação à alimentação são os alimentos ricos em açúcar adicionado, aqueles alimentos que têm açúcar, que têm sacarose, que têm xarope de glicose, que são alimentos com carboidratos ultraprocessados. E aí, às vezes as pessoas confundem. Quando a gente fala que comer alimentos ricos em açúcar, né, aquele refrigerante, biscoito recheado, os sucos de caixinha, eles têm açúcar em excesso, açúcar adicionado. O açúcar é um carboidrato, mas não significa que você não deva comer carboidratos bons. A gente precisa comer carboidratos bons, o cérebro precisa deles, mas os carboidratos refinados, os carboidratos ultraprocessados são grandes inimigos, inclusive em crianças e adolescentes que consomem esse tipo de alimento, existe um comprometimento, uma piora cognitiva nessas crianças, uma piora do desempenho escolar. É importante evitar excesso de gorduras animais. A gordura saturada em excesso, ela é muito ruim ao cérebro. Nós não recomendamos mais do que 10% de tudo que você come por dia, no máximo 10% tem que ser de gordura animal. Então as pessoas às vezes recomendam, vamos comer bacon à vontade, banha de porco, pele de frango. Às vezes existem essas dietas que recomendam essas gorduras em altas quantidades, mas para o cérebro isso é muito ruim. Então, nada de excesso de gordura saturada. E também não é legal óleos vegetais, que você consuma uma quantidade excessiva de óleos vegetais, óleo de soja, canola, milho. Esses óleos a gente não deveria nem comprar para cozinhar. É interessante o azeite de oliva em pequenas quantidades e a gente procurar os alimentos mais assados, mais cozidos, mais grelhados, nada de frituras. Também é importante comer comida de verdade. Os aditivos químicos, os corantes, os conservantes, os adoçantes artificiais que estão presentes nos alimentos ultraprocessados também são danosos ao cérebro e a gente precisa consumir comida de verdade, alimentos que só têm ingredientes naturais ali dentro e não um montão de aditivos químicos. Então, se a gente conseguir fazer isso, já temos um grande auxílio, uma grande proteção ao cérebro. E é claro que beber mais água, tá? As pessoas esquecem de beber água, e a água é, assim, aquele componente fundamental para o cérebro, e a conta que a gente faz é de 35 ml para cada quilo de peso corporal em forma de água. Você tem que fazer essa continha e beber essa quantidade todos os dias. E doutora, falando sobre os alimentos, né? Quais então alimentos que a senhora diz que não podem faltar para uma dieta, para uma rotina saudável? Enriquecer essa rotina com alimentos de origem vegetal, coisas mais coloridas e principalmente ricas em fibras. As fibras são fundamentais para a nossa saúde do cérebro e do organismo como um todo, por vários motivos. E um deles é porque as fibras ajudam a gente a manter uma microbiota intestinal, uma flora intestinal saudável. E essa flora intestinal, ela tem um grande impacto sobre a saúde cerebral. Então, comer mais fibras, mais alimentos de origem vegetal, a gente tem que comer mais alimentos ricos em ômega 3, o peixe, a sardinha, e na maioria das vezes acabamos suplementando o ômega 3, que é fundamental. Temos que consumir proteínas mais magras, proteínas de boa qualidade, todos os dias. Então, o ovo, o iogurte natural, o frango, o peixe, que são extremamente importantes, e alimentos com
fontes de gorduras boas. A gordura do abacate, a gordura do azeite, das castanhas também deve ser incluída diariamente, sem exagerar, mas deve ser incluída diariamente. E carboidratos do bem, não é para você evitar de comer carboidrato. Ah, mas eu quero emagrecer, então eu não vou comer carboidrato. Não, você deve comer carboidrato, só que na quantidade certa e o carboidrato correto. Então, carboidratos integrais, a batata doce, a aveia, as frutas, os legumes, a cenoura, o arroz integral, o feijão, são alimentos de ótima qualidade e que podem estar presentes numa dieta trazendo carboidratos bons que são muito importantes para o cérebro. O que não vale é exagerar. Doutor, então sabemos agora os alimentos bons para o nosso cérebro, também os ruins, mas existe também, ainda falando nesse ciclo de alimentação, algum suplemento que a senhora indica para que a gente consiga garantir também ainda uma melhor alimentação? Bom, o ômega 3, para mim, acaba sempre sendo aquele que eu penso em primeiro lugar, porque o ômega 3 é um tipo de gordura que é extremamente importante para o cérebro e é difícil de a gente conseguir na alimentação. Então, o ômega 3 é o primeiro que eu penso. A vitamina D também hoje tem uma grande importância para o cérebro e as pessoas geralmente têm que fazer suplementação. O ideal é que no exame de sangue a nossa vitamina D esteja perto de 60. E é difícil conseguir esses níveis sem usar o suplemento. Então, a vitamina D também é extremamente importante. O magnésio é algo que também tem um efeito fundamental no cérebro e, infelizmente, as pessoas também deixam de consumir alimentos ricos em magnésio, então eu acabo muitas vezes tendo que utilizar na suplementação as vitaminas do complexo B também, porque as vitaminas do complexo B, a B12, o ácido fólico, são fundamentais para a saúde cerebral e não é raro de a gente fazer exame de sangue nos pacientes e observar que o ácido fólico está baixinho, que a vitamina B12 está baixinha, e é fundamental que isso seja reposto, tá? E hoje nós temos também uma riqueza em extratos vegetais, em fitoquímicos extraídos de plantas, que aí nós temos uma grande variedade de fitoquímicos que a ciência já tem demonstrado que tem um efeito positivo sobre o cérebro, para ajudar o cérebro a ser mais saudável, mais eficiente, proteger o cérebro contra as agressões externas. Então, hoje, esses fitoquímicos também, dependendo do perfil do paciente, eu acabo incluindo na suplementação. Mas ômega 3, vitamina D, magnésio, complexo B, são aqueles que a gente tem um carinho especial e a hora que organiza isso tudo, os fitoquímicos vêm, que são a cereja do bolo, com efeitos incríveis na saúde do organismo como um todo e também do cérebro. Legal, doutora. E agora a gente já sabe, então, que se a gente não manter uma boa alimentação, com o passar do tempo, o nosso cérebro, então, vai receber aí os danos cognitivos. O que que a senhora pode trazer, de exemplos, de danos cognitivos que acontecem, né, que são afetados, funções cognitivas que são afetadas no nosso cérebro com o passar do tempo, se a gente não se cuidar corretamente? O foco, a atenção. Muitas pessoas têm dificuldade de focar em se concentrar e acham que têm TDAH, mas muitas vezes é falta de nutrientes para o cérebro e isso vai ter um impacto sobre o foco, sobre a atenção. Memória também é uma grande queixa, as pessoas com o passar do tempo, elas começam a reclamar, eu não consigo lembrar onde eu deixei a chave, eu esqueci o número do telefone. Então, a memória também tem um grande impacto negativo quando nós temos maus hábitos. E ela também vai ter um impacto positivo quando a gente organiza a alimentação e dá para o cérebro o que ele quer. Isso em relação a funções cognitivas, né? Mas a gente também pode pensar em alterações de humor, alterações no sono, irritabilidade, depressão, as alterações relacionadas à afetividade, à parte emocional, também acabam aparecendo num cérebro que não é cuidado. Então, a nossa cognição, ela tem que ser cuidada, a gente tem que cuidar do nosso cérebro para que ele tenha uma boa performance. Você acha que vai comer qualquer coisa, qualquer besteira e vai focar, concentrar, memorizar? Você não consegue. Não exija do seu cérebro aquilo que você não dá para ele. Cuide dele, que ele vai com certeza te ajudar. Muito obrigado, doutora, por todas as informações. Nós recebemos, então, conversamos nesta manhã com
com a nutricionista e criadora do Neuronutrição, Daniele Lodetti. Doutora, muito obrigado por todas as informações. Um bom dia para a senhora. Um bom dia, eu agradeço e fico aqui à disposição. Nós acompanhamos aí, então, na entrevista com a doutora Lodetti, né, todas as informações para a gente ter principalmente um melhor estilo de vida, né, e também garantir a saúde do nosso cérebro. Ela disse aí importantes também suplementos que trazem, então, a melhoria da nossa alimentação, da nossa nutrição e, consequentemente, a melhoria para a saúde do nosso cérebro ao longo dos anos que é necessário nesse processo de envelhecimento, né? E aproveitando essa aula que nós tivemos sobre como manter nossa saúde em dia, nós temos o Claramente. É um suplemento completo que possui todos os nutrientes dentro de uma única cápsula que vai nutrir o seu cérebro. É só você ligar no número 0800 591 9536. 0800 591 9536. Neste número você pode pedir o seu Claramente da Joy, o suplemento que vai então nutrir o seu cérebro e garantir um melhor processo de envelhecimento para você com mais saúde, que é o principal. Agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com informações no Jornal CBN Campo Grande.